noite. Olá, torcedor celeste, um abraço. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro estreia domingo às 17 horas pelo Campeonato Mineiro, no Mineirão contra o Vila Nova. E na próxima quarta-feira, já pela Liga Sul Minas Rio, tem o clássico Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Maior ídolo da história do Cruzeiro, fez 70 anos. Parabéns, Tostão, um dos maiores ídolos do Cruzeiro, fez 70 anos. O time do vôlei Sada Cruzeiro joga nesse sábado às 19 horas no Riacho contra o Caramuru Vôlei Castro pela Superliga de Vôlei. O Cruzeiro é o líder disparado da Superliga. Está no ar o programa que fala do melhor clube brasileiro do século XX, o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Olha, pessoal, vai dar início ao Campeonato Mineiro e à Superliga. O Cruzeiro está muito bem, fez a pré-temporada, está certinho, tudo que um time precisa para uma pré-temporada, o Cruzeiro fez. Tudo. Treinou com todos os jogadores, o elenco todo, tá faltando só o Dedé e o Fábio, mas o resto tá todo mundo treinando, apto a jogar, todos eles. Só o Thiago Neves, que está faltando aí também a documentação chegar para ele estar no BID. Mas o resto do elenco está prontinho. Fez ótimos treinamentos contra equipes que estão disputando aí segunda, terceira, Série A, B, C, D aí, do Campeonato Brasileiro. Algumas equipes também do Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro está pronto para a estreia domingo às 17 horas no Mineirão. O torcedor do Cruzeiro tem que comparecer, tem que apoiar essa equipe, porque foi feito tudo. A diretoria do Cruzeiro fez tudo certinho. Contratou os jogadores pontuais daquelas posições necessitadas do ano que a gente pedia pelo ano passado. Então o Cruzeiro está pronto. Vamos ver a equipe em ação. A gente sabe que no início a perna ainda está pesada, o fôlego é menor, então tem que ter um pouco de paciência do torcedor. Mas como o Cruzeiro está nessa situação, o Vila também está nessa situação, apesar de que o Vila já vem treinando há bastante tempo. Em dezembro o Vila estava treinando. Tem vários jogadores experientes lá no time do Vila, o goleiro lá que era do Fluminense, Fernando Henrique, o Gladstone, que jogou até na seleção brasileira, formado no Cruzeiro. Tem outros jogadores lá, o Cho, tem muitos jogadores bons. Então vai ser um ótimo jogo esse contra o Vila Nova, domingo às 17 horas, no Mineirão. O mando de campo é do Vila. E outra coisa, na quarta-feira, no Mineirão, às 21 horas, né? Não, 17? 19h30. 19h30, Cruzeiro e Atlético. 19h30, Cruzeiro e Atlético. Torcida dividida. Aí, torcida dividida. Meia mesa. Vamos fazer uma experiência. Os órgãos públicos aí, junto com as diretorias de Cruzeiro e Atlético, Mineirão, Polícia Militar, vão fazer uma experiência para ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. É muito mais bonito você ver o Mineirão com as duas torcidas. É muito legal você ver a briga, os cantos das torcidas, para ver quem canta mais, quem não canta menos. Então é muito legal. As bandeiras brincando no Mineirão, é ótimo ver essa disputa. Também é uma disputa fora do campo, mas sem violência, sem briga, sem nada. E a gente sabe que a Polícia Militar vai garantir a segurança dessa partida. Então, pessoal, o Cruzeiro está pronto para iniciar o Campeonato Mineiro. A gente vai, no início, a gente vai sentir algumas peças que não vão estar encaixando, mas com o tempo, a gente sabe da capacidade do técnico Mano Menezes levar essa equipe e fazer um time, fazer o time da Liga. Um time bem entrosado, o time do Cruzeiro, com essa formação, eu acho que vai dar Liga, assim, tá? Com o Rafael Sobis ali na frente, a posição dele, que ele gosta de jogar, é essa, eu já disse várias vezes, tá? E aqui, já abrindo o programa, eu quero dar os parabéns ao Gão, um dos nossos componentes da mesa, pela participação dele lá no Fanáticos Futebol Clube, né? No Fanáticos Game Show. Fanáticos Game Show, lá da Esporte Imperativo, né? Interativo. O Gão foi vice-campeão.
perdeu a final pelo Bahia, mas a participação do Dogão foi brilhante. Brigou lá, discutiu, defendeu o Cruzeiro e honrou a camisa azul. Não é isso, Dogão? Boa noite, um abraço, amigo. Boa noite, chefe Eduardo, boa noite, Vanderlei, boa noite, Alexandre. É uma experiência maravilhosa, principalmente porque você representa 9 milhões de torcedores de um clube gigante, que não há outro em Minas Gerais que se assemelhe, que seja igual ao nosso Cruzeiro. E o melhor de tudo dessa experiência foi levar eles, óbvio, evidente que eles conhecem a história do Cruzeiro, eles sabem, mas levar o verdadeiro perfil do torcedor cruzeirense, porque a informação que é passada para eles é completamente diferente, certo? É que existe um lado lá que é fanático e o outro nem tanto. Quando chegou lá e eles viram 2 cruzeirenses, eu e o Adriano, 2 cruzeirenses extremamente fanáticos, loucos, malucos, pirados, conhecedores da história do Cruzeiro, certo? Como a gente foi lá e representou, eles ficaram assim, poxa, a gente tinha uma outra ideia da torcida do Cruzeiro, entendeu? E fora que a torcida do Cruzeiro foi a recordista em participação no programa, quebrando todos os recordes da televisão brasileira e também destruindo o Twitter, porque no dia que a gente participou da final, nós fomos Trend Topics World. Traduz isso aí pro telespectador. É quem fica geralmente no topo dos mais citados do planeta, né? Então ficou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, Fanáticos Celestes e o Gão entrou aí. Então, ou seja, o Trump, o presidente dos Estados Unidos, se ele passou pelo Twitter no dia e olhou o Trend Topics, ele falou, o que é essa porcaria desse Gão que tá lá? Porque o Cruzeiro ele sabe quem que é. Fanáticos Celestes ele sabe que é do Cruzeiro. Mas o que é essa porcaria desse Gão? Então nesse dia realmente foi. Mas foi uma experiência única, maravilhosa. Agora, se falar assim, você vai de novo? Não vou. Vai não? O estresse psicológico, a pressão, o cansaço mental. Não, financeiro não, porque eles bancam tudo, né? O confinamento é difícil. O confinamento é difícil. É o Big Brother, né? Por exemplo, você tem horários específicos que você pode mexer, por exemplo, no telefone, né? Você pode ficar conectado numa televisão e tudo, etc. Você convive com os participantes, mas exatamente para a gente sentir essa energia da torcida, a gente tem os horários específicos em que a gente fica com a internet e que fica com acesso, inclusive para falar com família, amiga, etc. Foi muito difícil, muito complicado esse ponto. Então, acho que eu não tenho estrutura para participar de novo de um negócio desse, não. Mas chegamos na final. Destruímos Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Santos. Ganhei do historiador do Santos, do cara que simplesmente sabe tudo de Santos, de futebol brasileiro. O cara tem uma biblioteca em casa, certo? O apelido dele em São Paulo é Enciclopédia, certo? Ganhei desse cara, tá? Ganhei de quem possivelmente pode vir a ser o próximo presidente do Fluminense também, né? Que era um dos conselheiros natos do Fluminense lá. Então, ou seja, a campanha foi muito boa e foi à altura do Cruzeirão cabuloso. É isso aí. Parabéns, Hugão. Parabéns. Obrigado. Tamo junto. De parabéns pela sua participação. E, mais uma vez, exaltando o nome do Cruzeiro. Mas acho que acima de tudo, chefe, desculpa até te cortar, mas acima de tudo, acho que tá de volta no programa do Cruzeiro, o programa que eu digo para todo mundo hoje, o pessoal não acredita muito quando eu falo. É o programa que hoje me projeta, junto com a minha coluna do Super, dentro da mídia esportiva mineira, certo? É isso aí. Então as pessoas falam comigo assim, poxa, cara, você podia de repente participar de um programa que tivesse mais visibilidade, tudo etc e tal. Cara, o programa de maior visibilidade que esse aqui... Não tem, né? Tô sendo muito sincero e honesto. Porque aqui eu posso falar o que eu penso. Isso aí. Posso falar o que eu quero. Não sou censurado de jeito nenhum. Não é podado, não é podado. Então, sou amigo dos caras. Todo final de semana tem uma resenha. Aqui é bom demais, irmão. Tamo junto. Não tem o que discutir, né, irmão, né? E aí, Alexandre Ribeiro? O homem tá de volta aí, né? O grande Hugão, parabéns pela participação. A gente torceu muito como se fosse um título mesmo do Cruzeiro. Obrigado. Infelizmente não deu, mas você Eu estava na Paraíba assistindo a final. Passeando e vendo. Eu falei pra ele, os primeiros jogos, eu estava sem esporte interativo, fiz questão de estar lá para torcer pro Hugão, infelizmente não deu, mas... Isso que é amigo, tá vendo? Ô, Eduardo, um abraço para a única torcida de Minas que nunca caiu para a segunda divisão. Top demais. E eu queria muita ansiedade, né, de ver o Cruzeiro ao vivo novamente no Mineirão, ainda mais contra o Vila, que é o segundo time, para mim é o time, tirando o Cruzeiro, cara, que é o nosso time, o Vila é o segundo time de muita gente, inclusive o meu aqui. Eu gosto bastante do Vila. E tem algumas curiosidades do Vila, Eduardo. Não sei se alguém lembra que a última vez que o Vila ganhou do Cruzeiro no Mineirão, só Campeonato Mineiro, gol de quem? Nosso amigo. Luiz Fernando Flores. Luiz Fernando, Campeonato Mineiro de 98. 1-0 pro Vila, gol do nosso amigo Luiz Fernando. E esse ano está comemorando 20 anos no maior público do Mineirão, né? Exatamente.
Cruzeiro e Vila em 1997. E essa pergunta eu acertei no Fanáticos, viu, gente? Gol de quem? Dei, inclusive, Gol de quem? Marcelo Ramos, meu maior ídolo. Então, a chance a gente não vai, claro, não vai dar um grande público domingo e tal. É, porque tem TV aberta também, né? Mas que dê mais, pelo menos, mais de 20 mil pagantes. Né? O ingresso Vila colocou, eu achei até preço justo, R$40 para a torcida do Cruzeiro, 20 para a torcida do Vila. E eu achei um preço justo e tomara que vá pelo menos umas 20, 25 mil pessoas. Né? Tá certo, Alexandre. Nós vamos conversar, bater papo sobre esse jogo de domingo, né? Cruzeiro e Vila. É um clássico, né? Já bem antigo aí. Já tiveram grandes jogos. Eu lembro de um lá em Nova Lima. O Sapão do Bonfim. O Sapão do Bonfim. Nós já jogamos ali várias vezes, né, Vanderlei? O bicho pegava. Tem uma história ali com o Cruzeiro. Ali com o pau Cruzeiro, quebrou lá Luiz dentro. Antônio, goleiro Luiz Antônio. Nossa, eu conheço essa história. Nossa que conheço. Foi uma luta. Luiz Antônio era um pitbull, né? Luiz Doutor Antônio. Ronaldo Nazaré apanhou demais, ele tem raiva de mim até hoje. Porque ele fala, fui eu que causei a briga. E realmente fui eu que causei a briga. Então conta pra gente a história. E aí, Vanderlei, boa noite. Então já conta essa história aí, ué. Nós fomos jogar contra o Vila, o treinador era o Strick. E na hora que começou a jogar, um centroavante do Vila me deu um murro na cara. E eu virei e falei assim, eu vou dar em você. O Totonho não, né? Não lembro quem foi. Não, o Totonho é mais novo. Aí eu virei e falei assim, eu vou dar em você. Vou te quebrar e tal. Eu era coisa. Aí o Piazzi falou assim, você não vai fazer não? Vou dar nele. Pode esperar que eu vou dar nele. Vocês podem segurar. Nossa, o bicho vai pegar. O Nelinho tava lá, todo mundo. Aí quando ele teve um lance dentro da área, ele cai dentro da área. Aí, quando ele caiu dentro da área, aquela confusão, o nego tirando bola, eu olhei nele e falei, agora que vou dar no C. E fui lá e dei nele. Mas dei com força mesmo. Pisei nele, no chão. Pisei, machuquei o cara mesmo, com força. Eu não tinha dó, não. Bicho, nessa hora, fechou o tempo, aí eu corri pro vestiário, o doutor Ronaldo entrou na frente, ele fala, Vanderlei, nunca te perdoo por isso. Ele apanhou? Apanhou pra caramba. Mas deu briga, nós saímos vitoriosos, mas sabe o que é? São coisas que... Do futebol, né? Que a gente vive... Que é nas imagens. Não, e hoje todo mundo é amigo, né? Todo mundo, o cara deu na cara do outro, hoje todo mundo, aquele Diogo, tá todo mundo amigo. Não, depois do jogo é amigo. Mas que o Luiz Antônio mostrou as imagens, Luiz Antônio. O Vanderlei tá falando uma coisa, eu lembrei aqui, a gente não falou, que das condolências para a família do Carlos Alberto Silva, né? Que foi. Verdade. E o Carlos Alberto Silva, eu tenho um programa dele, e ele e o Ronaldo Nazaré falando que teve um jogo Brasil e México no Pan-Americano, que o Brasil ganhou, eles foram gozar, os mexicanos todos foram bater nele, aquela confusão. O Careca sozinho espantou o time todo do México e não deixou que os mexicanos batessem tanto o Ronaldo quanto o Carlos Alberto Silva. Gente, mas o Careca, gente. Mas também o Ronaldo Careca era muito grande, né? Ronaldo ia apanhar, doutor Ronaldo ia apanhar de novo. Mas voltando ao dia a dia, né? Ô, Gão, parabéns. Obrigado, torci muito por você. Acho que você faz jus a tudo aquilo que você é, porque você representa muita gente que queria fazer o que você faz. E você tem coragem para fazer. Então, parabéns para você, é o que eu te desejo. Continue assim. Eu, se fosse você, ia de novo, porque você tem peito. Você fala que não tem, mas tem sim. Na hora H você vai e encara. Não? Tem sangue na veia. Vai sim. Então, coisa. Meu comentário hoje é em cima do Cruzeiro de hoje, né? Eu tenho visto algumas entrevistas e o que eu percebi uma maturidade na equipe do Cruzeiro. Porque aí eu fui analisando, eu vi o cara falando, falei assim, gente, que diferença, né? O Léo dando entrevista, os outros, todos os jogadores que eu vi dando entrevista, foi assim, a diferença da tranquilidade, mas aí eu falei assim, mas esses caras sofreram demais. O segundo turno do Campeonato Brasileiro para eles foi sofrido. Então quem sofre junto, quem vive aqueles momentos de expectativa que esse time viveu, a queda, não vai cair, não vai... Eles sobreviveram junto. Sobreviveu o treinador, isso. Sofreu todo mundo, a equipe e tal. E o Cruzeiro não mudou tanto. Então, essa equipe está madura. Então, eu vou dizer assim, o que eu penso, o que eu sinto. O Cruzeiro tem muito a oferecer nesse ano de 2017.
Pode não ganhar, que isso é consequência. Pode não acontecer de ter título brasileiro, isso aí. Mas hoje nós podemos dizer que, igual o Eduardo falou, foi pontuais, né? Contratou pontual. Então o grupo está fechado, o grupo está junto. A gente percebe isso. Eu acho que isso é muito importante. Fez uma coisa de dentro de casa que a gente já esperava, que foi a nomeação do diretor de futebol, né? Que a gente já tinha dado isso aqui há muito tempo. Anunciado, né? isso aqui. Aliás, nós tínhamos pedido isso para o doutor Gilvan, né? Isso. Eu acho que isso foi a melhor forma e parece que isso agregou mais. Então, a gente tem que cuidar. Agora, vamos, igual o Eduardo falou, vamos ter paciência, porque eu acho que vai acontecer. Nós vamos ter uma equipe totalmente diferente, totalmente madura, com autoconfiança, os jogadores jogando igual o Gão falava aqui, o Arrascaeta totalmente solto dentro de campo, com mais confiança, o Sobe jogando na posição que ele gosta de jogar. Então, acho que vamos torcer para domingo ser a estreia, apesar de ser, igual o Eduardo falou, o primeiro jogo da pré-temporada, o jogador fica preso, isso tudo acontece, a gente vai sentir que ele está meio... Mas eu acredito numa estreia muito boa do Cruzeiro. Beleza, Vanderlei. Olha, Vanderlei colocou uma coisa muito importante aí. Se a gente analisar o time do ano passado, que basicamente o grupo mudou pouca coisa da equipe titular, esse grupo sofreu muito. Pressão, né? Pressão demais. Foi quase o ano todo, pressão em cima desse pessoal. E quem sofre junto, né, se agrupa e cresce. E para um pulo, para a vitória é um pulo, gente. Para conseguir coisas boas é um pulo. Porque lá embaixo eles já foram. Lá embaixo eles já foram. Eles sabem como sair daquela situação. Já tiveram lá embaixo. Então o Cruzeiro, olha, esse time do Cruzeiro vai dar muitas alegrias à torcida do Cruzeiro. Vai ser um time que não vai se emocionar se tomar um gol. Isso aí, não vai ter maturidade para mudar o resultado, né, não, Se perder um jogo, no outro eles vão se recuperar. Vocês podem ter certeza disso aí. Esse time do Cruzeiro, olha, vai dar o que falar esse elenco do Cruzeiro, somente com o Mano, que foi mantido as coisas, inclusive o sofrimento foi mantido ali nesse grupo. E eles sabem, já sabem, passaram por isso, sabem como sofreram muito ano passado. E agora é a hora de colher os frutos, é buscar coisas novas, é ir pelo caminho certo. E eles agora sabem onde é o caminho certo. Não é isso, Gão? Com certeza. O que eu acho principalmente da equipe do Cruzeiro para esse jogo contra o Vila, eu espero uma vitória marcante e uma vitória realmente expressiva do time do Cruzeiro. Não estou desmerecendo aqui o time do Vila, de forma alguma. Mas é porque, sem dúvida nenhuma, a gente vê o Mano Menezes, ele finalmente pega a equipe agora numa fase de pré-temporada. E era tudo que eu queria ver. Eu queria ver o Mano Menezes pegando a equipe exatamente para ajustar nesse período, nesse processo. A gente tem, por exemplo, aí Rafael Sobis alcançando finalmente o seu melhor condicionamento físico, porque quando ele chega para o Cruzeiro e vem do futebol mexicano, ele vem no início de pré-temporada do futebol mexicano, que é completamente diferente em termos de agenda do futebol brasileiro. Que aqui é muito mais sobrecarregado, os jogos são mais pegados, as divididas são mais difíceis, né? Você joga, por exemplo, aqui no Brasil, você joga amanhã, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Daqui a pouco você está enfrentando um frio no Rio Grande do Sul, você está enfrentando o calor da Bahia, né? Você não tem um equilíbrio, né? Você tem uma sensatez, né? Essa que é a grande verdade. Então, a gente vê agora, por exemplo, Rafael Sobis jogando na sua posição. Talvez isso até ele tenha conseguido, não muito, talvez porque ele tenha conseguido pelos méritos dele, acho que ele até merece, mas talvez com a saída do William, isso facilitou um pouco também esse poder de decisão. Deficiência dos outros. Exatamente. Então, com essa saída do William, a gente finalmente vê o Sobis jogando na sua posição, que ele gosta. Agora, não quer dizer também que o Abel não vai ser aproveitado. E eu acho bom ter esses dois brigando por uma posição. Como eu acho bom, por exemplo, você ter o Ezequiel e o Mike brigando por uma posição, o Diogo Barbosa e o Fabrício brigando em outra, o Hudson fazendo sombra ali pro Romero, pro Henrique, por exemplo, o Cabral chegando, porque na minha opinião, a equipe titular, ela ainda não está definida. Ela não está definida. O Mano Menezes, ele tem ainda, chegando, né, no elenco, já treinam com bola, o Fábio, o Judivan e o Dedé, certo? Você tem o Caicedo ainda em fase de preparação e você tem um elenco do Cruzeiro... E o Thiago Neves. E o Thiago Neves. Justo, posso dizer, até uma heresia esquecer isso. Mas, por exemplo, você tem um elenco do Cruzeiro, por exemplo, estava até conversando aqui com o Chuck antes do programa, o corneteiro oficial da gente aqui, né? Então, o que acontece é mais ou menos assim. Se você tiver um elenco onde você tem no meio de campo Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta e com o Sobis na frente, você tem um Alisson, você tem o Elber, certo? Fazendo aquela sombra de entrada para os caras. Quem vai querer sair desse time? É um problema que eu acho que todo treinador ia querer ter.
E na minha opinião, a gente tem o melhor treinador do Brasil, que é o Mano Menezes, no Ô, momento. Eduardo, só acho que pro primeiro jogo a gente tá vendo o exemplo dos... Nossa, o exemplo dos Pra quem não sabe, a Siri começou a falar aqui no telefone do Alexandre. Programa ao vivo, sabe como é que é, né, gente? É isso aí. os grandes clubes, Botafogo, a gente viu o jogo ontem com o Madureira, começou mal. O Palmeiras empatou o primeiro jogo com o Chapecoense, o Flamengo perdeu pro Vila Nova. Começo de temporada, nunca o time grande, os times menores, por ter treinado muito mais tempo, tá muito melhor fisicamente, eles engrossam o jogo. Tanto é que o Cruzeiro, se a gente for ver, o campeonato ano passado começou 0-0 com o RT, até o Jackson Fuma, goleiro, que infelizmente teve aquele acidente, foi melhor em campo, aqui no Mineirão, Cruzeiro e RT. 2014, Cruzeiro, que é timaço, que foi campeão de tudo, ganhou de 1-0 da URT. Também o RT, não foi? Foi gol do Ricardo Goulart do Mineirão. E uma atuação incrível do goleiro do RT. Esse começo é sempre difícil e os times do interior complicam muito. Só interrompendo também o Alexandre falando, eu lembro que no Campeonato Mineiro, no início do Campeonato Mineiro, acho que a vitória talvez mais marcante do Cruzeiro talvez tenha sido um 4-0 sobre o Minas Boca. Minas Boca, não foi? Que foi num sábado de carnaval? Se não me engano, Foi. não é isso? Foi. Talvez a vitória mais marcante no início realmente foi esse. O que eu confio, de repente, que eu falo que pode ter uma vitória expressiva sobre o Vila, é porque eu vejo o elenco do Vila e eu vejo o elenco do Vila talvez... Assim, é uma crítica que eu faço até. Eu tenho um carinho pelo Vila, pelo Leão, sem dúvida nenhuma. Só você mas eu vejo... vejo. o Minas Boca foi 2015. Cara. 2015, não foi? Foi 2015. Não, foi 2014, Campeonato Brasileiro. Porque a gente foi campeão brasileiro. Não, Não foi do Tetra? Eu pensei que você tá falando. Fomos campeão mineiro, sim. Fomos campeão mineiro, mas a última no vez que sábado. você foi campeão, né? Sim, exato. É porque eu vejo o elenco do Vila muito deficiente. Muito deficiente. Eu vejo um elenco extremamente limitado. E vejo um Cruzeiro com sangue no olho mesmo para essa temporada. Eu acho o seguinte, não tenho acompanhado o time do Vila, sei de alguns jogadores que estão lá, que são jogadores já rodados por grandes clubes do Brasil, aí, vários deles, mas é o seguinte, quem que é o técnico do Vila? Leston Júnior. Leston Júnior, que é lá do Norte, lá? Não, Divinópolis. Divinópolis, de Divinópolis, mas ele foi técnico do Remo já do também. Remo, sim, assim, eu sei quem é agora. É o Leston Júnior, um rapaz novo, não é isso? Muito bom O pai também. dele foi jogador do Cruzeiro. Né? Então é o seguinte, o time do Cruzeiro, eu acho que por esse primeiro jogo, o Gão falou que quer uma vitória expressiva, né? O Gão espera, Eu acho que né? vai acabar acontecendo uma vitória expressiva do Cruzeiro. Eu vou mais pelo caminho Da sensatez, da razão. mais com calma, porque Tá certo. o time tá voltando agora. Se nós vimos aí o Palmeiras jogando, ele empatou 2-2, né? O time campeão brasileiro, empatou. O Botafogo na estreia lá da Liga lá, né? Não, o Campeonato Carioca perdeu. Já perdeu, né? Então tem essa porção de percalços pelo caminho. O Vasco levou de 4. O Vasco perdeu de 4 lá nos Estados Unidos, né? Ah, não, mas o Vasco... Quando você falou que o time já sofreu muito, que não tem jeito mais de sofrer, ficou todo entusiasmado. Hoje... Gente, o Vasco, eu tava no difícil, Rio, né, eu não tô mentindo, eu tava no Rio, e aí eu participei do programa e tinha vascaínos no programa, né? Cara, eu observo o futebol carioca e falo assim, até desculpa abrir esse parênteses aqui, mas eu tenho que fazer esse comentário, que é muito bom esse comentário. Eles acham que o futebol carioca é assistido pelo Brasil inteiro, que o Brasil vangloria, que o Brasil para ver o futebol carioca e não sei o que e tudo mais. É bem verdade que pela década de 70, da Globo transmitiu o Campeonato Carioca. Flamengo, né? Então eles têm uma torcida mais expressiva. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, no Nordeste e no Norte do Brasil. Isso é fato, certo? Agora, futebol carioca, gente, tá falido. Maracanã tá fechado. Maracanã está fechado. Gramado horrível, estádio abandonado. Um dos maiores estádios do mundo, 2 vezes final de Copa do Mundo, está abandonado, certo? Você tem o elenco do Flamengo lá, que é um elenco bom, e os outros times têm um elenco mediano pra ruim. E aí os vascaínos comemorando a contratação de Muriqui, gente. Mas comemorando muito, não é comemorando assim, tipo, não, Muriqui, Muriqui, cara, não sei o que ela fala. Cara, vocês estão brincando comigo, né? Quem que é Muriqui? O cara que jogou no Atlético aí, tomou 4, 5 do Cruzeiro direto. Deixa eu falar. Muriqui? Muriqui. Sabe o que é isso? Um pontinha, né? O ponto direito foi jogou lá na China. Mandou muito na China. Assim, na China, eu jogando sozinho, jogo muito. Mas a culpa disso, eu vou falar aqui, a culpa disso é a imprensa mineira. O problema é que a imprensa carioca, ela é barrista. Ela faz acontecer. Ela promove isso. Vou te dar um exemplo. O Corinthians ganhou o campeonato, uma copinha da cidade de São Paulo. 10 vezes, né? Não. Ele está falando isso ontem, né? Ontem. Deixa eu falar. Hoje parecia que foi o Campeonato Brasileiro da Série A. Entendeu?
nós, mineiros, somos acanhados para isso. Nós não valorizamos, não valorizamos o que é nosso. Infelizmente é assim. Falando nisso, mas ontem fez 10 anos que o Cruzeiro foi campeão da Taça São Paulo, né? Pois é. Foi. Não, aí eu falo, a festa foi a mesma. O Cruzeiro foi campeão da Taça Brasil, né? Não teve esse alvoroço que eles fazem em cima, não. Mas o problema aí, Vanderlei, é o seguinte, porque aqui são só 2 equipes. Com a América, 3, né? São as 3 equipes aqui. O América tem uma torcida menor. E aí a imprensa se divide. De um lado e de outro. Quando não é de um, o outro não quer. Isso aí, quando um ganha, eles não querem exaltar porque alguns caras da crônica é do outro lado. Engraçado que essa semana lá no Ceasa, um atleticano encontrou comigo e virou e falou assim: Vanderlei, eu queria te fazer uma pergunta, será que não era hora? Olha pra você ver, um atleticano virou pra mim. Será que não era hora do Cruzeiro e Atlético parar de ficar brigando entre si, né? Ficar disputando e fazer crescer mais contra a cúpula carioca, Paulista. Isso, porque força tem, time tem. E fica morrendo um em cima do outro. Fala lá com seu amigo, lá do Ceasa, que isso vai acontecer nunca. Nunca, né? Nunca. Mas aqui, Gão, você estava só usando as palavras do Gão ali, quando ele fala que ele queria ver o time do Cruzeiro, e que aí ele vê, por exemplo, o que hoje, nenhuma equipe do Brasil hoje, eu falo sim pela experiência que eu tenho, não consegue ter na mão o que o Mano tem. Deixa eu te falar, o Mano consegue, olha, eu já fiz uma análise, estava fazendo com um amigo meu, eu falei assim, olha, o Emerson, baixinho, sentado com ele outro dia, eu falei, Emerson, deixa eu te falar, qual o treinador hoje que consegue montar um time, jogar, e no primeiro tempo, se ele quiser mudar tudo, ele muda e é outro time e outra maneira de jogar. Você entendeu o que eu tô falando? Por exemplo, talvez só o Palmeiras. O Palmeiras tem muita Talvez o Palmeiras, mas eu entendo o que você está falando. Você entendeu? Mas talvez só o Palmeiras. Entendeu, Du? Entendi. Você tá jogando de um jeito e fala assim, não deu certo, eu quero mudar. Ele muda, com 2, 3 jogadores, ele muda. Lógico, totalmente. As peças que ele tem, ele muda, ele consegue fazer isso, né? Não é qualquer... Talvez o Palmeiras que você falou. Eu falei, não, o Cruzeiro hoje é um time que tem essa possibilidade. Tem treinador para isso, tem elenco pra mas isso. aí eu ia te falar um negócio. Precisa de ter um treinador à altura para fazer essa mudança. Tem treinador. O treinador do Palmeiras hoje, eu acho que não é bom treinador, mas está formando, está se formando ainda. Ele está querendo chegar na prateleira de cima, mas ainda não chegou, não. O Eduardo Batista, né? Pois é, então ainda, se fosse o Cuca, teria essa capacidade de fazer essa mudança. Mas hoje ainda não tem, não. Deixa eu só falar um pouquinho aqui dos nossos parceiros, porque sem eles nós não levamos esse programa no ar, né, gente? E falar em programa no ar, é lamentável, a Bandeirantes, né, acabou com o programa lá dos meninos lá, do Everton Guimarães, os donos da bola, acabaram, lamentável, o Eduardo Panzi, a turma toda, o Cadu, a Dimara, todo mundo, é uma pena, foi uma pena lamentável a perda, a saída desse programa da grade da Bandeirantes. Um abraço à turma toda lá, tá? Olha, vamos falar da Sorveteria Guilato. Sorveteria Guilato ali na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Sorveteria Guilato. Ali na Mário Werneck, gente. 2700. Lá você encontra, ó, lá tem um parque para criançada brincar. Pula, escorregador. E você dá um pulinho na Sorveteria Guilato e se delicia com essas maravilhas. Olha saudade. Aí, olha o Gão aí. Ficou um tempo sem ver ela, Tava com saudade. Tava com saudade da loura, né? Da minha ruiva. A picolé, sorvetes, açaí, crepes, sensacional. Já é um shopping, tem lá pra criançada brincar. Olha esse petit gâteau, que maravilha. Nossa, o Ferrari fica doido com isso aí, gente. Ferrari, mandar um abraço pro meu amigo Ferrari também, tá? Então aí. Como fazer dieta tendo Sorveteria Guilato como patrocinador do programa? Não tem jeito, difícil, né? Sorveteria Guilato, Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. E vamos falar da água sanitária do grupo Super Globo. Água sanitária Super Globo, desde 1938, nos lares das famílias brasileiras. Olha aí, a família Super Globo cresceu, gente. Agora tem os produtos de limpeza da Super Globo. Você encontra nas redes de supermercados aí, ó. Tem o produto de limpeza ali, ó. O campestre, o floral, o clorativo e o original. Tá? Então você encontra tudo isso aí nas redes de supermercados. O clorativo, floral, o original,
e o 5 em 1 lá, que é o cloro ativo, além da água sanitária Super Globo, desde 1938, nos lares das famílias brasileiras. É o gol da limpeza, é os produtos da Super Globo. Nasceu com sucesso. Já nasceu, isso aí, já nasceu. Esse aí já nasceu vitorioso. Já nasceu, quem compra já fala assim, não, que produto fantástico. Não, e vê isso é da água da Super Globo, da água sanitária? Então acompanha todos os produtos. Qualidade é o sinônimo da Super Globo, tá certo, gente? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência falando desse jogo Cruzeiro e Vila Nova e a escalação do time para domingo. Um abraço. Nossa. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Piazza. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela. O Zé Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Viginho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo.